Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez receber em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você, meu irmão, minha irmã, um verdadeiro campeão. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos fazer uma bateria de exercícios sobre soma dos termos de uma progressão aritmética, como eu havia prometido para vocês na última aulinha. Então, se você não assistiu a nossa aula sobre soma dos termos de uma progressão aritmética, recomendo que dê uma pausa, assista. Lá nós fizemos algumas observações, demos algumas dicas sobre soma dos termos. Aí, na sequência, você vem exercitar conosco nesta aula. Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos lá, então, dar início aí à nossa aula sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. É uma aula só de exercícios. Tranquilo? Então, vamos lá. Colocar em prática, então, o que nós aprendemos na aula anterior. Antes, porém, só quero lembrar dois pontos bastante importantes. A condição de existência de uma progressão aritmética, que a diferença entre um termo e o que vem antes dele é sempre igual, portanto, A2 menos A1 é igual a 3 menos A2. Então, esse é um critério que às vezes nos salva. E a formulazinha da soma dos termos, né, que você não pode esquecer, que é Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, é essa fórmula que nós vamos usar. Obviamente, nós não podemos deixar de lembrar também que tem a fórmula do termo geral, né? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Tranquilo, galera? Então, essa fórmula nós vamos continuar utilizando. Beleza? Tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro exercício aqui. Caiu no concurso da PM do Espírito Santo 2013. Exercício número 1. Nós temos o seguinte, ó. Numa cerimônia militar, os soldados de um quartel da capital capixaba foram organizados em fileiras. Na primeira fileira havia 18 soldados. Na segunda, 20 soldados. Na terceira, 22 soldados. E assim sucessivamente. Sabe-se que, no total, haviam 480 soldados nessa cerimônia. O número de fileiras de soldados que foram formadas nessa cerimônia é igual a... Então, aqui nós temos as alternativas de resposta. Então, veja bem, galera, como que nós vamos fazer isso? Eu gostaria, como você já assistiu a aulinha nossa sobre soma dos termos, que você sempre tentasse fazer o exercício antes de acompanhar a resolução. Então, eu peço para você, dá uma pausa, tenta fazer. Professor, eu não sei nem por onde começar. Galera, é o seguinte, não importa isso. Imagine que você tem que fazer, você está no concurso agora, você tem que resolver essa questão. Então, você vai dar um jeito. Usa de lógica, multiplica a soma, tenta encontrar uma saída sua. Faça isso. Na sequência, você acompanha a solução. Isso é bom porque você vai estar construindo uma linha de pensamento. Você vai estar construindo uma forma de raciocinar e de resolver própria. E não vai ficar condicionado à nossa resolução. A nossa resolução é só para tirar dúvida e para dar alguns nortes. Beleza? Então faça isso. Dá uma pausa, tenta fazer. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Então vamos lá, galera. O que nós temos aqui? Ele falou que é uma cerimônia, que os soldados estão organizados em fileiras, que na primeira fileira tem 18, que na segunda tem 20, que na terceira tem 22 e assim sucessivamente. Ele fala que o total são 480 soldados. E a pergunta é a quantidade de fileiras que foram formadas. Beleza, vamos então organizar a nossa progressão, já que eles estão organizados em progressão. Como assim, professor? Veja bem, na primeira fileira nós temos 18 soldados. Na segunda fileira nós temos 20 soldados. Na terceira fileira nós temos 22 soldados. E assim sucessivamente, tá? Então, veja bem, eu tenho 18, 20, 22, obviamente na
quarta vai ser 24, depois 26, 28. Observem que o aumento da quantidade de soldados de uma fileira para outra é sempre 2, ó. 2, 18 para 20, 20 para 22, 22 para 24, 24 para 26 e assim por diante. Então eu sei que se trata de uma progressão aritmética cuja razão vale 2, ok? Como ele disse que o total são 480 soldados, então eu tenho que a soma do total de soldados, que é o meu SN, é 480. E ele pede a quantidade de fileiras. A quantidade de fileiras era como se nós fôssemos determinar nessa progressão a quantidade de termos. Porque esse aqui é a primeira fileira, esse aqui é a segunda fileira, a terceira fileira. Então, somando todas elas vai dar 480. Então eu preciso saber quantos termos tem aqui dentro. Então eu preciso descobrir o valor do N. Beleza. Quem eu conheço? Eu conheço o primeiro termo, 18. Eu conheço o último termo? Não conheço quantos tem na última fileira. Eu não sei esse valor também. Mas eu sei que a razão é igual a 2. R igual a 2. Beleza. Essas são as informações que eu tenho. Para eu descobrir a quantidade de termos, eu precisaria saber ou o último termo, ou precisaria saber o último termo para me encontrar o número de termos. Mas aí nós temos a seguinte válvula de escape. Quem é o último termo? Ele não é igual ao primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. Isso aqui é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então vamos lá. O último termo eu não sei quem é. Então está aqui, a n. Professor, mas eu poderia contar que eu iria descobrir. Mas aí você iria ter que ir somando, vai te dar muito trabalho. Dá para fazer assim no braço? Dá. Só que vai te dar um puta trabalho. Você tem 3 minutos para fazer. Então o primeiro termo é 18, mais n menos 1, vou repetir, n menos 1, vezes a razão que é 2. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, a n igual a 18, aqui ó, 2 vezes n, 2n, menos 2 vezes 1, 2. Conclusão, quem é o AN? É 18 menos 2, 16 mais 2n. Pronto, ó. Esse aqui é o meu AN, que vai ser o último termo desta sequência aqui. Bom, agora que eu sei uma relação entre o último e a quantidade de termos, eu posso apelar para a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? Sn é igual a primeiro mais o último vezes n dividido por 2. Ok? Essa é a fórmula do termo geral. Quem eu tenho aqui? Eu sei que o Sn é 480. Então aqui, ó. 480 é igual ao primeiro, que é 18, mais a n. Quem é a n? Aqui, ó, 16 mais 2n. Então, no lugar de AN, eu vou colocar 16 mais 2n. Isso aqui, vezes n, dividido por 2. Aí, galera, olha só o que eu vou fazer. Esse 2 aqui está multiplicando. Passo para cá, está dividindo, passo para cá, multiplicando, ó. 2 vezes 480, 960. 18 mais 16, 34. Mais 2n, tudo isso vezes n. Fazendo o produto aqui, eu vou ter isso aqui, ó. N vezes 34 e n vezes 2n. Então, eu vou ter 960 igual a 34n mais 2n ao quadrado. Deixando tudo isso de um lado só, passando 900 para lá, eu vou ter 2n ao quadrado mais 34n menos 960 igual a 0. Galera, eu estou diante de uma equação do segundo grau. Veja bem, para simplificar essa equação, eu posso dividir ela todinha por 2. Eu posso fazer essa divisão aqui, ó.
dividir tudo isso aqui por 2. Aí vai ficar assim, ó. N ao quadrado mais 34 dividido por 2, 17, menos 960 dividido por 2, 480, igual a 0. Então está aqui, ó, a minha equação do segundo grau. Então nós vamos ter que resolver essa parada agora. Então vou apagar aqui, ó. E agora, professor, como é que faz para resolver uma equação de segundo grau? Se você tem dúvida em como fazer uma equação de segundo grau, nós temos já uma aula sobre isso daí, sobre equação de segundo grau. Inclusive lá a gente dá umas dicasinhas dos métodos de resolução de uma equação de segundo grau, tá? Então vou repetir ela aqui, ó. N ao quadrado mais 17n menos 480, isso daqui igual a 0. Galera, como que você vai fazer isso? Você tem duas formas de fazer. Você pode fazer utilizando a forma tradicional, que é encontrando o valor de delta, depois usando da equação do segundo grau, você vai achar dois valores para n, ou se você dominar a técnica da soma e produto, você pode também utilizar de soma e produto e resolver isso daqui, ok? Bom, da forma tradicional ficaria o seguinte: nós temos que o A é igual a 1, que o B é igual a 17 e que o coeficiente C é menos 480. Na forma tradicional diz, encontra primeiro o valor de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual. B ao quadrado é 17 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 480. Então, eu vou ter que delta é igual a 17 vezes 17, 289. Menos com menos, mais 4 vezes 480 vai dar 1920. 0, 4 vezes 8, 32, vão 3, 4 vezes 16, com 3, 19. 1920, isso mesmo. Somando 1920 mais 289, nós vamos ter aqui 1920, ó, 1920, 289. Então, eu vou ter 10, vai 1, 10, 12, vai 1, 2.209. 2.209. Galera, eu tenho ali um valor de delta igual a 2.209. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer depois que eu encontro o valor de delta, professor? Depois que a gente encontra o valor de delta, nós temos que ir para a fórmula da equação do segundo grau. Então, nós temos o seguinte, vamos relembrar a formulazinha da equação do segundo grau lá. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Ok? Bom, então eu vou substituir agora nessa equação os termos que eu tenho para encontrar. Então, eu vou ter aqui, ó, x, que no caso aqui não vai ser x, vai ser n, né? Porque é o que eu estou buscando aqui, né? O n. Então, vai ser n igual a menos o coeficiente b, 17, mais ou menos raiz quadrada de 2.209, tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 1. Ok? Então, substituir aqui os valores de cada coeficiente, B, A e o delta que nós encontramos. Agora, eu estou com uma missão aqui, que é encontrar a raiz quadrada de 2.209. Professor, e agora como que eu faço isso? Bom, você tem várias formas de encontrar essa raiz. Se você souber a regra de resolução de uma raiz quadrada, você pode aplicá-la, senão você pode fazer por decomposição, decompõe o 2.209, depois verifica que valor que vai dar, ou então
você aplica uma regrinha que nós ensinamos. Nós também temos uma aulinha de dicas e macetes sobre raiz quadrada. Lá eu ensino como é que faz para calcular uma raiz quadrada. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35. Investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá